Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui no Panamá, ou seja, a cidade capital do Panamá. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em São João capítulo 8, versículos 28 ao 29, e São Lucas capítulo 2, versículo 49. Diz em São João capítulo 8, versículo 28 ao 29. Lhes disse, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas segundo me ensinou o Pai, assim falo. Porque o que me enviou comigo está, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E em São Lucas capítulo 2, versículo 49, na ocasião em que foram a Jerusalém, a festa correspondente desta ocasião, como de costume faziam José e Maria com o menino Jesus, o qual já nesta ocasião tinha 12 anos. Depois, quando chegou o momento de regressar a Nazaré, de Jerusalém regressar a Nazaré, todos saíram para Nazaré de Jerusalém de regresso, mas quando já levavam alguns dias caminhando, porque antes tinham que ir ou a pé, ou em burro, ou em camelo. E se deram conta que Jesus não estava. Vocês sabem, não perceberam imediatamente, porque acontece como acontece com nossos filhos, que algumas vezes um vai caminhando com as crianças e outras pessoas mais com seus filhos, e a gente pensa que estão brincando e veem todos eles aí no grupo das crianças, mas quando procuraram Jesus, seguramente quando chegou o momento de dar algo de comer, e não encontram Jesus. Tiveram que, depois de estarem caminhando todo esse tempo de Jerusalém até Nazaré, encontramos que tiveram que virar José e Maria para buscar o menino Jesus. Onde? Pois onde o tinham visto pela última vez. Algumas vezes buscamos algumas coisas que perdemos e algumas vezes procuramos por todos os locais, mas não buscamos no último lugar onde o tínhamos visto. E aí é onde é preciso começar a busca. No último lugar onde pela última vez tínhamos visto o que estamos buscando. Eles buscaram disso entre os familiares. Mas eles o tinham visto entre os familiares quando iam de regresso? Não, portanto, não estava ali. Vamos ler. Capítulo 2. Esta passagem está muito bonita. Vamos, versículo 41 em diante diz: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, ou seja, aí no mês de abril, ou mês de Abib. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém conforme o costume da festa. Ao regressar, eles, terminado a festa, ficou o menino Jesus em Jerusalém sem que soubesse José e sua mãe. E pensando que estava entre a companhia, andaram um caminho de um dia e o procuravam entre os parentes e os conhecidos.
É muito triste caminhar pensando que Jesus está caminhando com as pessoas e descobrir depois que não está. Isso aconteceu a eles aqui. E depois o buscaram entre seus familiares que iam também de regresso de Jerusalém à cidade de Nazaré e não o encontraram. E procuravam entre os parentes e conhecidos, mas como não o acharam, voltaram a Jerusalém buscando-lhe. E aconteceu que 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores da lei, ouvindo-os e perguntando-lhes. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Quando ouviram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe, ou seja, Maria: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu te buscamos ansiosos. Então ele lhes disse: Por que me buscais? Não sabíeis que nos negócios de meu pai me convém estar? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem tomar assentos, tenham a bondade. Nosso tema para esta ocasião é falando e fazendo o que Deus quer. E isso é o que Deus lhe agrada. Que agrada a Deus. Através da Escritura podemos ver que Jesus fazia o que agradava a Deus. E isso era estar trabalhando nos negócios do seu Pai Celestial, cumprindo as promessas messiânicas, as promessas da primeira vinda de Cristo. E dando testemunho destas promessas e revelando ao povo que essas promessas estavam cumpridas no meio do povo naqueles dias. Em quem? Em nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo identificou as profecias messiânicas, as quais estavam se cumprindo nele. E não se envergonhou de dar testemunho de que nele as escrituras messiânicas da primeira vinda de Cristo estavam cumpridas. Vejam vocês em São Lucas capítulo 4, versículo 17 em diante disse... Versículo 16 em diante disse de São Lucas capítulo 4. E veio a Nazaré, onde tinha sido criado, no dia de repouso entrou na sinagoga conforme o seu costume, e se levantou para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para dar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, deu ao ministro e se sentou, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura diante de vós. E essa escritura fala da primeira e segunda vinda de Cristo. E agora, a parte correspondente à primeira vinda de Cristo, ele a leu e terminou sua leitura onde dizia: a pregar o ano aceitável do Senhor. E por que não continuou lendo? Porque o que na continuação dizia: e o dia de vingança do nosso Deus, essa parte corresponde à sua segunda vinda. Portanto, ele leu até onde ele ia cumprir em sua primeira vinda. E depois lhes disse: Hoje se cumpriu esta escritura diante de vós. E o resto, pois, se cumpriria em sua segunda vinda. E agora, qualquer pessoa disse ou pensa, todo mundo devia estar contente ao escutar Jesus dizer que estava se cumprindo esta promessa messiânica, a vinda do Messias nele. Mas vejam o que aconteceu.
E todos davam bom testemunho dele e estavam maravilhados das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Eles disseram: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum, fazes também aqui em tua terra. E ele disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito em sua própria terra. Ele disse um comum que se usa entre os latinos. Ele diz: ninguém é profeta em sua terra. É um ditado comum. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e 6 meses e houve uma grande fome em toda a terra. Mas nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a uma mulher viúva em Sereta de Sidom. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão Naamã o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Vejam vocês, escutando Jesus pregar, e falar do profeta Eliseu, e falar do profeta Elias, se encheram de ira. E para que então foram à igreja, à sinagoga? Para escutar a palavra de Deus ou para se encher de ira com a pregação de Jesus? E levantando-se, o expulsaram fora da cidade e levaram até o cume do monte sobre o qual estava edificada a cidade deles para precipitarem, para jogá-lo por um precipício e que morresse, matá-lo. Mas ele passou pelo meio deles e se foi. Por quê? Porque não tinha chegado ainda a hora para ele morrer. Portanto, ele não podia morrer até que chegasse sua hora. Ele dizia: ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para tornar a tomá-la. Muitas vezes quiseram matar Jesus antes do tempo assinalado por Deus. E ele se foi do meio das pessoas, escapou deles, porque ainda não tinha chegado sua hora. Mas quando chegou a hora para morrer, ele reconheceu e disse: o Filho do Homem sobe a Jerusalém, será tomado preso, será julgado e condenado e crucificado. Mas ao terceiro dia se levantará, ressuscitará. Agora vejam vocês, Jesus sabia, conhecia o propósito pelo qual ele estava na terra, conhecia o programa divino que estava se cumprindo nele. Por quê? Porque o Pai estava nele, velado neste véu de carne chamado Jesus e revelado através desse véu de carne chamado Jesus. E, consequentemente, as palavras que ele falava eram as palavras do Pai. Era o Pai, através do seu Filho Jesus Cristo, falando no meio do povo hebreu. E as obras que Jesus fazia não eram as obras de um homem, mas as obras de Deus, do Pai, através do seu Filho Jesus Cristo. Por isso é que o apóstolo São Paulo, em sua carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 2, pode dizer: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Quem falou pelo Filho por Jesus Cristo? O Pai, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Deus falando por meio do seu Filho Jesus Cristo nos últimos dias, porque os últimos dias já tinham começado diante de Deus, que são os últimos milênios para a raça humana, os quais são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio. E assim começaram os últimos dias. E quando tinha cerca de 30 anos, Jesus começou o seu ministério. E Deus começou a falar por meio de Jesus Cristo, seu Filho, todas as palavras que tinham que ser faladas por Deus. Ali tinha um homem, um véu de carne, no qual Deus, o Pai, estava velado.
e revelado, falando sua palavra por meio do seu Filho Jesus Cristo. E as obras que Jesus Cristo fazia, ele mesmo disse que eram as obras do Pai. Dizia, eu não faço nada de mim mesmo, como eu vejo o Pai fazer, assim é como eu faço. Como o vejo atuar, assim é como eu atuo. E não falo nada de mim mesmo, mas como eu ouço o Pai falar, assim é como eu lhes falo. Essa era a forma que Jesus utilizava. Era a palavra do Pai vindo através do Filho. Vejam, no capítulo 14 de São João, disse, capítulo 14, versículo 7 em diante disse, ou 6 em diante disse, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, a mim também conhecerias a meu Pai, e desde agora conheceis, eu tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como, pois, dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai em mim? As palavras que eu vos falo, não as falo pela minha própria conta, mas o Pai que mora em mim é quem faz as obras. E as palavras que Jesus falava eram as palavras do Pai que morava onde? Nele. Portanto, eram as palavras do Pai saindo pelos lábios de Jesus Cristo, nosso Salvador. E eram as obras do Pai Celestial que estavam em Jesus, sendo realizadas, e todos aqueles milagres e maravilhas que foram feitas por Jesus, ou feitos por Jesus, eram as obras de quem estava dentro de Jesus, de quem estava dentro daquele véu de carne. O Pai Celestial, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que libertou o povo hebreu da escravidão. E agora tinha um véu de carne chamado Jesus, através do qual falava e através do qual atuava. O Senhor Jesus Cristo estava revelando o Pai que estava nele. Era a revelação do Pai Celestial, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Por isso as obras que Jesus fazia não eram suas próprias obras, mas as obras do Pai que morava nele. Era o Pai atuando por meio do seu Filho Jesus Cristo. E agora, Cristo, em uma ocasião, disse em São João, capítulo 12, versículo 28, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e eu glorificarei outra vez. E vejam vocês como o Pai estava em Jesus, em seu Filho, velado, ou seja, dentro de um véu de carne, e depois revelado. Atrás deste véu de carne estava o Pai Celestial. É como no lugar santíssimo do templo que Moisés construiu, ou o tabernáculo que Moisés construiu, e o templo que Salomão construiu. Houve um lugar muito especial chamado lugar santíssimo, o qual em sua porta de entrada tinha uma cortina, um véu, e atrás desse véu estava Deus. Na luz da Shequina estava o anjo de Jeová sobre o propiciatório. E o propiciatório era a tampa da arca.
E na arca estavam as tábuas da lei, estava a vara de Arão que reverdeceu e estava também uma vasilha, uma panela cheia, uma panela de ouro cheia de maná, o qual não se corrompia porque estava dentro da arca do pacto. Atrás da cortina, atrás do véu, porque Deus estava velado dentro do lugar santíssimo. Atrás do véu estava Deus. E agora, quando se cumpre a primeira vinda de Cristo, Deus está velado em um templo humano chamado Jesus. Já não está no tabernáculo que Moisés construiu, já não estava esse tabernáculo, nem estava o templo que o rei Salomão construiu, onde Deus também tinha entrado. E estava no tempo de Salomão velado, estava dentro do lugar santíssimo, atrás do véu do lugar santíssimo, da porta de entrada do lugar santíssimo. Mas agora, no templo que o rei Herodes construiu para os hebreus, ali não estava a arca do pacto, nem estava o propiciatório, nem estava a presença de Deus, a coluna de fogo que tinha guiado o povo hebreu. Mas agora, quando aparece Jesus, aí está a coluna de fogo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Pai Celestial, dentro do seu templo humano, pois o ser humano é um templo humano. Por isso tem átrio, que é o corpo, tem lugar santo, que é seu espírito, e tem lugar santíssimo, que é sua alma. Na mesma forma que foi construído o tabernáculo que Moisés construiu e o templo que o rei Salomão construiu. E agora, vejam vocês como no templo humano chamado Jesus está o Pai Celestial, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Muitas pessoas olharam o homem e disseram: este é um homem. E pelo dedo de Beelzebu, o príncipe dos demônios, expulsa os demônios. Mas outros olharam a Jesus e as obras que ele fazia. E Nicodemos disse: sabemos que tu vieste de Deus por mestre, porque ninguém pode fazer estas obras, estas coisas que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Vê? Tudo depende do que a pessoa estiver olhando. Se a pessoa olha o instrumento, o véu de carne que Deus usa, e o olha para buscar faltas e criticá-lo, estará tropeçando e não verá quem está dentro deste véu de carne operando as promessas divinas, cumprindo o que Deus prometeu para este tempo. As obras de Deus feitas por meio de Jesus eram o cumprimento do que Deus tinha prometido para este tempo. E por meio de Jesus foram cumpridas estas promessas correspondentes à primeira vinda de Cristo. Por isso Jesus podia dizer: nos negócios de meu Pai me convém estar. E como estava? Trabalhando neles, cumprindo as promessas correspondentes a esse tempo. Até sendo uma criança de 12 anos, já estava trabalhando nos negócios do Pai Celestial. Por isso, todas as crianças podem trabalhar nos negócios do nosso Pai Celestial, não importa a idade que tenham. Todos têm a mesma oportunidade. As criancinhas, os jovenzinhos, os adultos e os anciãos também. Agora, podemos ver que foi o Pai Celestial
atuando, falando e operando, falando e fazendo as obras correspondentes àquele tempo. Mas tinha que usar um homem. E esse foi nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eram as obras de Deus através de um homem, através do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual veio sem pecado, porque seu corpo físico foi criado por Deus. Porque todo ser humano estava contaminado pelo pecado e somente houve sacrifícios de animaizinhos, os quais não podiam tirar o pecado. O sangue dos animaizinhos não podiam tirar o pecado, somente cobriam o pecado, até que chegasse um sacrifício perfeito, um cordeiro de Deus perfeito que tirasse o pecado. E quando chegou este cordeiro de Deus para ser sacrificado, João Batista, o qual tinha anunciado que depois dele viria um varão, do qual ele não era digno de desatar a correia do seu calçado, quando ouviu, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, já não seriam mais necessários sacrifícios de animaizinhos, pois Deus já tinha dito por Isaías que sacrifícios e ofertas e holocaustos Deus não quis mais, mas dizia: mas me proveste corpo, e o corpo que Deus se proveu, o corpo que Deus se proveu foi o corpo de Jesus, para ser o sacrifício perfeito pelo pecado. Mas Deus se proveu de um corpo para ser sacrificado como Cordeiro de Deus na obra de redenção. E daí em diante, já o ser humano não teria necessidade de estar tomando animaizinhos para sacrificá-los pelo pecado, para cobrir seus pecados, porque teríamos um sacrifício perfeito que não cobriria o pecado, mas que tiraria o pecado completamente. Um só sacrifício. Todos os sacrifícios que o povo hebreu efetuava durante o ano, todos representavam o sacrifício de Cristo. Eram o tipo e figura. Mas quando Cristo chegou e realizou o seu sacrifício na cruz do Calvário, isso já não era o tipo e figura, era a realidade que tinha sido representada naqueles sacrifícios de animaizinhos. Agora, podemos ver quem é nosso amado Senhor Jesus Cristo. É o enviado de Deus, o Filho de Deus, no qual Deus estava velado e revelado no meio do povo hebreu, falando e fazendo o que Deus queria. Por isso vemos a Jesus falando e fazendo o que Deus queria. Porque Deus revelava a Jesus o que ele queria e Jesus o fazia. E Jesus se agradou, se comprazeu em fazer a vontade do Pai Celestial que estava nele. E assim se realizou a redenção do ser humano. Agora, de era em era, encontramos que Jesus Cristo, nosso Salvador, assim como o Pai esteve no Antigo Testamento, velando-se e se revelando parcialmente em cada profeta do Antigo Testamento, porque Deus, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2. E agora, vemos a Jesus com a manifestação de Deus em toda a sua plenitude, no cumprimento da primeira vinda do Messias.
Depois o Senhor Jesus Cristo, em Espírito Santo, esteve manifestado de etapa em etapa no meio da sua igreja, por meio dos apóstolos e por meio dos 7 anjos mensageiros, velado e revelado na porção correspondente a cada era, como o fez por meio dos profetas do Antigo Testamento. E para este tempo final, podemos ver como esses mensageiros de Deus falaram e fizeram a obra de Deus correspondente ao tempo que lhes correspondeu viver. E assim, eles fizeram conforme a vontade de Deus. Fizeram o que Deus quis que eles fizessem naquele tempo. E isso foi cumprir o programa divino correspondente a cada tempo. Mas agora, para o tempo final, Jesus Cristo disse em Apocalipse 22, versículo 16, Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar-vos testemunho destas coisas nas igrejas. E assim como Cristo esteve em cada anjo mensageiro de cada era passada da sua igreja, velado e revelado, falando e fazendo a obra correspondente a cada era, e cada mensageiro fazendo o que a Deus agradava, o que Deus quis para cada etapa, para esse tempo final, Jesus Cristo, o anjo do pacto, estará velado e revelado em seu anjo mensageiro, do qual disse, Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar-vos testemunho destas coisas nas igrejas. A revelação do Senhor Jesus Cristo virá em seu anjo mensageiro para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse anjo mensageiro estará falando e fazendo, trabalhando na obra de Cristo e fazendo o que a Deus agrada, ou seja, cumprindo o programa divino correspondente a esse tempo final, porque será Jesus Cristo em seu anjo mensageiro realizando a obra deste tempo final. Portanto, o que o anjo mensageiro de Jesus Cristo falará não serão suas próprias palavras, mas a palavra de Cristo, a mensagem de Cristo correspondente a este tempo final, a qual é revelada ao anjo do Senhor Jesus Cristo para que ele fale à sua igreja. E como Cristo lhe falará, ele mostrará, assim falará o anjo do Senhor Jesus Cristo. E como Cristo lhe mostrará, e como Cristo atuará, assim atuará o anjo do Senhor Jesus Cristo. E assim Jesus Cristo cumprirá o que ele prometeu para este tempo final. Pois estará velado em seu anjo mensageiro e revelado através do seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve e realizando as obras de Deus, as obras de Jesus Cristo correspondentes a este tempo final. E isso será o anjo do Senhor Jesus Cristo, a simples vista, vendo-o, mas os que saberão que no anjo de Jesus Cristo estará Cristo, Jesus Cristo, velado e revelado. Os que terão este conhecimento dirão, é a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, nos falando todas estas coisas que em breve devem acontecer. E as obras que estarão sendo feitas no programa divino, na Igreja de Jesus Cristo, serão as obras de Jesus Cristo prometidas para serem feitas nesse tempo final. Não serão as obras de um homem, mas as obras de Jesus Cristo por meio de um homem sendo realizadas. Portanto, a glória é para o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo São João viu
toda essa manifestação de Cristo em seu anjo, e escutou e viu todas estas coisas que o anjo mostrou ao apóstolo São João, toda esta revelação apocalíptica em símbolos. O apóstolo São João quis adorar aos pés do anjo, e o anjo lhe disse que não o fizesse, porque o anjo é um profeta, o profeta da dispensação do reino, da sétima dispensação, redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Portanto, o anjo lhe disse a João que não o fizesse, que não o adorasse, mas que adorasse a Deus. Agora podemos ver como é que a revelação de Jesus Cristo para o último dia viria à igreja de Jesus Cristo. Na mesma forma em que veio a revelação do Pai, veio gradualmente por meio dos profetas do Antigo Testamento e depois em Jesus, em toda a sua plenitude. Depois, a revelação de Jesus Cristo veio de era em era através dos seus diferentes mensageiros, através dos 7 mensageiros no meio da igreja gentia, e depois virá em seu anjo mensageiro em toda a sua plenitude. E as palavras, a mensagem que estaremos escutando através do anjo de Jesus Cristo, será a voz de Cristo nos falando e nos dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve. E assim, revelando-nos o mistério do 7º selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E as obras que estarão sendo feitas pelo anjo de Jesus Cristo, na igreja de Jesus Cristo, no programa de Deus, não serão as obras de um homem, mas as obras de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro. Será Jesus Cristo em Espírito Santo quem estará falando e quem estará atuando através do seu anjo mensageiro. E seu anjo estará atuando e falando como Deus quer que fale e como Deus quer que atue. E ele estará falando e fazendo o que Deus quer. Como Jesus esteve falando e esteve fazendo, atuando o que o Pai queria, o que o Pai quis. Assim falou e atuou Jesus Cristo. E agora o que Jesus Cristo quer estará sendo cumprido por meio do seu anjo mensageiro. Estará falando e fazendo o que Jesus Cristo quer que seja feito neste tempo final. E sempre tem que ter um homem, um instrumento, para que as obras de Deus sejam realizadas no meio da sua igreja, neste tempo final, como aconteceu em eras passadas. E para dar-nos a conhecer todas estas coisas, pois tem que ter um homem através do qual sejam dadas a conhecer todas estas coisas, sejam reveladas a ele, e ele as revela à igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque não fará nada ao Senhor Jeová sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Disse Amós, capítulo 3, versículo 7. E Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 ao 19, nos diz o profeta Moisés, profeta como eu, vos levantará o Senhor vosso Deus, a ele ouvireis. Por quê? Porque através desse profeta vem a palavra de Deus, a voz de Deus falando ao seu povo. Disse Deus a Moisés, no versículo 18 desse mesmo capítulo 18, profeta como tu, lhes levantarei do meio do povo, e porei minha palavra, ou minhas palavras em sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe mandar.
onde Deus coloca suas palavras na boca do profeta que ele levanta no meio do povo. E o que falará este profeta? As palavras que Deus coloca em sua boca e em seu coração. E qualquer que não ouvir o que ele falar em meu nome, eu lhe pedirei conta, disse Deus. E isso significa que será desarraigado do povo quem não escutar a voz de Deus por meio desse profeta. Atos, o livro dos Atos, capítulo 2, versículo 22 ao 23, São Pedro citando essa profecia, nos disse que qualquer que não escutar a esse profeta será desarraigado do povo. Perde o direito de pertencer ao povo de Deus e, consequentemente, perde o direito à vida eterna. Agora, podemos ver como é que vem o enviado de Deus, falando e fazendo o que Deus quer. Vimos como veio o enviado do Pai Jesus, falando e fazendo o que Deus quis. Para esse tempo, que fosse falado por seu enviado e fosse feito por seu enviado. Até que operou a redenção na cruz do Calvário. E agora, para o último dia, podemos ver como é que vem o anjo do Senhor Jesus Cristo, do qual Cristo disse em Apocalipse 22, versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar-vos testemunho destas coisas nas igrejas. Este é o enviado de Jesus Cristo. E por meio dele, Jesus Cristo estará velado e revelado, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Apocalipse capítulo 22, versículo 6. E agora, podemos ver como vem o enviado de Jesus Cristo. Vem falando todas as coisas que devem acontecer em breve. E vem fazendo, atuando, conforme o programa divino, as coisas que Jesus Cristo quer que Ele faça. Porque essas são as obras que Jesus Cristo estará fazendo, as quais Ele prometeu fazer neste tempo final e as fará por meio do seu anjo mensageiro. Vimos como vem o enviado de Jesus Cristo no último dia, falando e fazendo o que Deus, o que Jesus Cristo quer. E assim é como obteremos a revelação de todas estas coisas que devem acontecer em breve e obteremos a fé e a revelação para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E quando formos transformados e os mortos em Cristo tiverem sido ressuscitados, então todos seremos iguais a Jesus Cristo, com um corpo físico, imortal e incorruptível e glorificado igual ao corpo de Jesus Cristo. E então o veremos em seu corpo glorificado. Agora, o anjo de Jesus Cristo não é Jesus Cristo. Ele somente é um redimido pelo sangue de Jesus Cristo, um membro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, com o ministério profético da dispensação do reino. É um profeta dispensacional. É a primeira ocasião em que Jesus Cristo envia à sua igreja um profeta dispensacional para dar a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. E por meio dele estaremos escutando a voz de Cristo, a grande voz de trombeta ou trombeta final, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus. Por quê?
assim estará o enviado falando e fazendo o que Deus, o que Jesus Cristo quer. Falando e fazendo o que Deus quer. Esse foi nosso tema para esta ocasião. E vimos que não poderá estar falando e fazendo qualquer coisa, mas o que está profetizado que será falado e será feito neste tempo final pelo enviado de Jesus Cristo, o anjo do Senhor Jesus Cristo, no qual Jesus Cristo em Espírito Santo estará manifestado, velado e revelado através do seu anjo mensageiro. Este anjo de Jesus Cristo vem revelando a Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo veio revelando o Pai, agora o enviado de Jesus Cristo vem revelando a Jesus Cristo. E assim é como vem falando e fazendo o que Jesus Cristo quer. Falando e fazendo o que Deus quer. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta noite, dando-lhes testemunho de como é que vem o enviado de Deus. Como veio Jesus Cristo, o enviado do Pai, falando e fazendo o que Deus queria. E como vem no último dia o anjo do Senhor Jesus Cristo, falando e fazendo o que Jesus Cristo quer. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus. E em breve os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos e nós, os que vivemos, sejamos transformados. E todos sejamos levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta noite, dando-lhes testemunho de como vem o enviado de Jesus Cristo, falando e fazendo o que Deus quer. Muito obrigado por vossa amável atenção e continuem passando uma noite cheia das bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus lhes continue abençoando e guarde a todos por este tempo e por toda a eternidade.